É inegável que estamos testemunhando o surgimento de uma nova geração de mulheres líderes. Mesmo diante de tantos desafios e espaços estreitos, as discussões sobre diversidade têm se tornado relevantes, o que permite olharmos para o futuro com bastante otimismo. Claudine, Betina, Paula, quando as mulheres se unem, constroem uma força colaborativa fora do comum. Hoje vamos falar de liderança feminina e o que podemos aprender com essas grandes mulheres. Três empreendedoras, uma carioca, outra do oeste do estado e a terceira a manezinha. São vidas distintas, mas que acabam se entrelaçando, provando que elas têm, apesar das diferenças, muito em comum. Eu sou Claudine, tenho 48 anos, sou do Rio de Janeiro, estudei economia na PUC do Rio de Janeiro. Eu comecei a prestar consultoria usando essa trajetória, essa experiência na área de novos negócios, de fusões e aquisições, em finanças, para as empresas de pequeno e médio porte aqui de Santa Catarina, sobretudo aqui na ACAT, já que a gente vive aqui em Floripa um ecossistema de tecnologia. Olá, eu sou Betina Zanetti Ramos, eu sou farmacêutica, fiz uma trajetória acadêmica com mestrado, um doutorado na França e depois dessa trajetória resolvi juntamente com meu marido empreender, fundando então em 2008 a Nanovetores. Sou Paula Lunardelli, sou fundadora e CEO da Prevision, hoje também diretora da Softplan e vice-presidente de ecossistema daqui da ACAT, então a Associação Catarinense de Tecnologia. Mas além de empreendedoras e líderes, as três têm um laço ainda mais estreito. São, antes de chefes, fundadoras ou graduadas em cada uma das áreas, mulheres. Bom, você me contou bastante sobre a Clô profissional. E a Clô mulher, mãe, não sei, filha, irmã? Eu acho que esse é um dos grandes desafios da mulher, Como conciliar a vida pessoal, a mulher que ainda é mãe, que ajuda a família, que tem esse lado mais feminino e cuidador, com uma carreira na área executiva, Eu, por vezes, abri mão da vida pessoal por conta da minha carreira, então acho que isso ainda é um desafio para nós. Eu não tive filhos, eu adiei o projeto de filhos até o momento, porque muitas vezes o trabalho a gente exige, talvez, de nós mulheres, ainda a gente precisa se provar. E a gente tem que se dedicar muito para atingir os objetivos. E isso muitas vezes prejudica a vida pessoal. Hoje eu tenho só um cachorro. Sempre estive distante da minha família, porque eu vim morar em Santa Catarina e minha família toda no Rio de Janeiro. Então também essa distância em função da vida profissional. Eu tenho seguido uma trajetória de autoconhecimento nos últimos anos que tem sido muito, muito importante. Então hoje percebo que, como essência, eu sou uma pessoa bastante determinada, bastante focada, mas que tem apesar de ter trilhado uma carreira na área da tecnologia, eu tenho percebido a importância da humanização. Então isso eu venho trazendo não só para o meu dia a dia, como pessoa, como mãe, como esposa, como amiga, mas também como líder na empresa que eu fundei e que eu atuo. Eu sou manezinha, então nasci aqui em Floripa, tenho um orgulho enorme disso. Os meus pais são pessoas que me formaram para pensar como que eu podia fazer diferente pelo mundo, eu acho que esse meu senso de propósito talvez seja uma das principais qualidades, isso veio muito da minha educação. Tenho um irmão que é uma pessoa que eu admiro muito também, uma pessoa maravilhosa, que tem uma família muito próxima a mim, sobrinhas incríveis, cunhado incrível. Estou formando a minha família agora, tenho um noivo que eu também conheci na tecnologia, aqui dentro da ACAT mesmo. Casaremos no ano que vem, estou super animada com esse novo movimento. Eu moro no Campeche, adoro praia, gosto muito de viver aqui nessa ilha, acho que é um presente nascer e poder viver aqui. Fui tenista durante muito tempo, então gosto de esporte também, confesso que eu preciso retomar um pouquinho essa minha área da vida. Gosto muito de me envolver com pessoas, gosto muito do ser humano, apesar de atuar num mercado tecnológico, eu sei que as pessoas fazem diferença na vida umas das outras, então sou eu feliz e muito satisfeita com o que a vida me trouxe até hoje.
A Clô, a Bettina e a Paula são as protagonistas da nossa matéria de hoje, mas representam muitas de nós, mulheres que tanto batalham para serem reconhecidas e valorizadas em suas carreiras. As três são fundadoras de suas próprias empresas, comandam tudo, mas para chegarem até lá, o caminho não foi fácil. Começamos nossa jornada com a Claudine, ou Clô, como prefere ser chamada. Ela tem atualmente 48 anos, nasceu no Rio e se formou na PUC do mesmo estado, no curso de Economia. Depois veio para Floripa e percorreu um caminho de sucesso até criar a sua própria empresa de consultoria. Minha trajetória começou no BRDE, então foram 7 anos no banco, trabalhando com apoio a pequenas, médias empresas do estado. Depois desses 7 anos no banco, eu fui trabalhar no setor elétrico. Já são quase 15 anos no setor, foram 9 anos na ENGIE Brasil. Foi uma carreira para mim, a ENGIE teve um papel muito importante na minha formação. Tive grandes oportunidades de viajar para outros países, ver como os projetos são feitos pela ENGIE no mundo. E foram 9 anos lá na área de desenvolvimento de novos negócios e fusões e aquisições de empresas. A Clô quebrou barreiras desde cedo em um braço extremamente masculino do governo. Ela foi a primeira diretora mulher na história da Celesc, onde trabalhou como executiva do ramo de energia e ocupou a cadeira da presidência durante o período de férias do presidente da empresa. Foi justamente quando teve que lidar com uma grave crise causada por problemas na rede elétrica, depois da passagem de um tornado no meio-oeste. A gente vê hoje em dia até outros episódios lá em São Paulo e outros estados, esses eventos climáticos cada vez mais frequentes, e as distribuidoras de energia têm que se adequar a essa realidade. Então foi bastante desafiador, porque houve uma pressão da sociedade, houve uma pressão política para que se resolvesse o problema o mais rápido possível. Mas foi uma experiência única, eu acho que foi muito importante na minha carreira. E principalmente tenho que agradecer ao presidente da companhia por ter me dado essa oportunidade de substituí-lo nesse período. Hoje, a Clô Mulher até recente em alguns quesitos, a Clô Empresária. Para se firmar na liderança das equipes por onde passou, ela chegou a adiar sonhos. Foram preços que foram pagos para estar aqui, mas eu acredito que não é necessário que se passe por isso tudo para ter uma carreira bem-sucedida. Eu acho que hoje a sociedade entende esse processo de inclusão da mulher como um processo que também tem que englobar e aceitar uma vida pessoal que, por vezes, a mulher vai estar em dedicação a filhos, a família, etc. Mas ela não esconde o orgulho que tem de sua jornada. Atualmente, presta consultoria financeira e executiva para mais de 50 clientes, inclusive grandes empresários homens. Eu acho que é muito importante, aí eu falo tanto para as empreendedoras que estão em início de carreira, quanto quem já está numa fase já com muita experiência, é criar reputação. Criar reputação em torno do seu conhecimento, da sua experiência, não se deixar bater por essas situações de preconceito, de assédio, se fortalecer em cima da sua capacidade, tanto de, que a gente chama de hard skills, quanto de soft skills, das suas habilidades. E a mulher não esquecer jamais que ela tem habilidades sociais e pessoais que podem ser um grande diferencial na carreira. Apesar do sucesso, a trajetória da Clô também enfrentou desafios similares aos da Bettina e da Paula e de muitas mulheres por aí. Prova disso é que, segundo a revista Forbes, no ranking das 500 empresas mais ricas do mundo, apenas 8,8% tem mulheres no comando dos negócios. Trazendo para o Brasil, de acordo com dados do IBGE, as mulheres não só têm menor participação nas posições de direção e gerência, como também ganham menos, cerca de 61,9% do rendimento total dos homens. O problema é que mesmo quando elas alcançam esses postos de liderança, os desafios não param por aí, principalmente quando a história é a confiança e a credibilidade com os funcionários. Um estudo apontou que pelo menos 1/3 deles, cerca de 27%, não se sentem confortáveis sendo liderados por uma mulher. Eu não conheço uma mulher que não tenha passado por alguma situação na vida profissional de
ou de preconceito, ou de assédio moral, ou de assédio sexual. Infelizmente ainda é algo que existe, mas que deve ser combatido veementemente pelas políticas de inclusão nas empresas, né? Inclusive com os canais de denúncia, de ética, que já é já é muito presente nas grandes empresas. Eu acho que existe agora um espaço para as pequenas e médias empresas incorporarem essa visão. E sim, já sofri todo tipo de preconceito, né? Desde cortes constantes em reuniões onde você não consegue se expressar, você ter que trabalhar o dobro para mostrar o seu valor. Então, toda sorte de episódios que eu posso contar aqui e que eu acho que não foi uma característica que só eu vivi. A grande maioria das mulheres com quem eu tenho contato, que tem uma carreira executiva, passam por essa situação em algum momento da vida. Por outro lado, justamente as características femininas e a reputação de grandes mulheres parecem ser saídas para combater esse tipo de preconceito. Prova disso vem da história da Bettina. Para ela, a trajetória na ciência veio antes da carreira como empreendedora. Ela se formou em farmácia e tem doutorado em química pela UFSC e pela Universidade de Bordeaux, da França. A decisão de abrir uma empresa de tecnologia veio em 2008, quando fundou a Nanovetores, uma indústria de ativos nanoencapsulados de alta performance para cosméticos. Como seu principal sócio veio não só um homem, mas também seu parceiro de vida. Eu acredito que por eu ter tido essa formação acadêmica, né, já chegar quando me tornei empreendedora, já ser doutora, eu sempre permeei muito facilmente, inclusive na época que nós discutíamos com investidores, porque é muito natural que às vezes se prefira falar desses temas mais financeiros com homens. Não foi diferente no caso da Nanovetores, mas eu sempre senti muito respeito, né? Então eu sempre consegui participar e de uma maneira muito igualitária, junto com meu marido, tomar as decisões do que era o melhor rumo para nós tomarmos na nossa empresa. A Bettina conta que na trajetória no comando da empresa nunca precisou levantar a voz nem brigar por espaço. Sua aposta foi justamente no conhecimento. É normal que a empresa vai crescendo, a gente vai tendo um certo distanciamento, mas aqui a gente busca sempre deixar a porta da nossa sala aberta para que qualquer colaborador que queira vir conversar ou dar uma sugestão, que isso se faça de uma maneira muito tranquila. Então é algo que a gente vem trazendo desde o comecinho e a empresa vai crescendo e a gente vem mantendo, né, esse espírito de muita proximidade com todos os colaboradores. Atualmente, a Bettina é presidente da Nanovetores e comanda uma marca presente em mais de 42 países. Para ela, lidar com isso tudo, aliado à tecnologia e ao mundo dos negócios, se torna mais fácil com a valorização de características inerentes ao sexo. Eu costumo dizer que a tecnologia ela é meio. Tudo que é feito numa empresa, ele é feito de pessoas para pessoas. Então, a tecnologia é meio e as pessoas é que estão ali solucionando problemas ou usufruindo do que a tecnologia está promovendo. E, com certeza, a humanização, eu diria que talvez é um dos pontos fortes da liderança feminina. Porque nós temos sim, né, por mais que muitas mulheres optem em não ser mãe, e isso está tudo bem, nós temos esse instinto do cuidado, da empatia, do olhar para o outro, ver o que falta, muitas vezes trazer aquele cenário um pouquinho mais de calma para tomar uma decisão que às vezes é importante e que o masculino, né, que a gente fala muito das forças, né, do polo masculino e feminino, que não está atrelado exatamente a gênero, mas sim a personalidade das pessoas. Eu vejo que a nossa essência feminina, quando a gente consegue deixar que ela aflore, ela traz esse sentido de trazer um alinhamento entre a equipe, uma melhor fluidez, né? Então isso é extremamente importante e eu com certeza digo, esse é uma das principais vantagens de uma liderança feminina. Nós ouvimos falar muito que nós precisamos de líderes que liderem como mulheres, exatamente por isso, por trazer essa essência. E ao longo da história das mulheres no empreendedorismo, nós passamos por várias fases. A fase da mulher que imaginava que para demonstrar o seu poder ela precisava usar um terninho, até o momento em que a gente vê que não, que a nossa feminilidade é um ponto extremamente bonito e importante e que nos torna realmente traz a beleza do que é ser mulher, com a fortaleza também que é liderar uma empresa com o senso da humanidade, né?
Em 2021, inclusive, a Bettina assumiu a diretoria do grupo temático Mulheres ACAT, que ajuda a fortalecer o empreendedorismo feminino. Atualmente, o grupo é um dos maiores da associação, com mais de 100 empresas participantes. Desse total, são 112 mulheres, 50 delas fundadoras de empresas. Então, há muitos anos já que nós atraímos visitantes do mundo inteiro. E eu lembro que lá por 2017, 2018, nós recebíamos visitas de mulheres como vice-presidentes da Intel e de várias grandes empresas do Vale do Silício. E essas mulheres, quando chegavam aqui na CAT, elas queriam falar com as empreendedoras, com o grupo de mulheres da CAT. E nós não tínhamos um grupo de mulheres. Então, a própria CAT nos chamava em alguma roda de conversa de 8, 9 mulheres para conversar e a gente trocar pontos importantes, né? Foi aí que nós percebemos, como a CAT, a necessidade de estruturarmos um grupo que fosse voltado para a questão de gerar um protagonismo dentro da tecnologia para as mulheres, dar visibilidade para as mulheres que já estão trilhando, porque essas mulheres que estão seguindo esse rito, gerando inovação e liderança na área da tecnologia, elas podem impulsionar através do exemplo outras mulheres a quererem também trabalhar, né, nessa área. Então é o que a gente tem feito no GT Mulheres ACAT, que é um grupo temático de mulheres. Trabalhamos em 4 comitês diferentes, esse grupo foi fundado lá em 2018 e então a gente trabalha para gerar negócios entre mulheres, para a gente trazer protagonismo, para formarmos estimularmos meninas, então através de mentorias nós formamos meninas para essa área da tecnologia, para que elas tenham a tecnologia como uma opção de escolha para suas futuras carreiras. E a gente vem então trabalhando com temas como diversidade, e isso tem sido extremamente relevante, com dados muito impressionantes, porque nós percebemos que, por exemplo, empresas fundadas, lideradas por mulheres que captam investimento, quase que dobrou o número. Então, é resultado realmente de trabalho muito forte, até num termo que a gente fala do empoderar as mulheres, porque muitas são líderes, mas elas são um pouquinho tímidas no sentido de mostrar o que elas estão fazendo, de pleitear talvez cargos ou respeito ou discutir com investidores de igual para igual, como é feito com os homens. Então, esse trabalho, eu acho que ele vem muito como resultado dessas ações que ao longo dos anos, não só o ACAT Mulheres, mas o Sebrae delas e várias outras iniciativas. Aqui nós temos também a CIF, o Núcleo de Mulher, a CIF. Então, a gente tem várias iniciativas que realmente têm trazido esse diferencial para as mulheres. Quem também faz parte do grupo Mulheres ACAT é a Paula, uma manezinha raiz que leva a vida com muito otimismo. Para ela, essa é a melhor forma de superar os desafios do mundo empreendedor e também do machismo. A Paula é cofundadora e CEO da Prevision, uma empresa criada em 2017 e que atualmente conta com 105 funcionários e mais de 370 clientes. A companhia é líder mundial em planejamento de construção civil. Já são 3.830 obras impactadas em todo o país. Foi uma crise, enquanto eu era diretora de engenharia de uma construtora aqui em Florianópolis, que se tornou uma oportunidade, né? A gente já era uma construtora bastante renomada em função dos seus números, da gestão, obras dentro do prazo, dentro do custo. E a crise lá atrás fez com que a gente tivesse que mudar drasticamente o nosso cenário de aportes mesmo na obra. E foi naquele momento que eu vi, olha, a gente é reconhecido aqui por ser super eficiente, mas não estou na minha eficiência máxima, né? Eu consigo ganhar muita otimização aqui e foi conhecendo uma outra metodologia que não era tão aplicada no mercado da construção que a gente começou a ter uma precisão muito grande do que a gente precisava gerar lá atrás, né? E eu lembro do momento em que eu pensei, meu Deus, como fazem as outras construtoras, né? Se a gente é reconhecido por isso e ainda existe margem, como é que faz o Brasil, né? Na prática, assim, eu sou formada na UFSC aqui, né? Eu acho que uma universidade pública, para mim, sempre ficou muito claro que não era de graça, assim, que a sociedade estava investindo no meu conhecimento. E foi um momento que eu falei, nossa, que vontade de retribuir isso, né? De poder, de verdade, impactar. Então, eu acho que ela nasceu de um propósito muito forte e de risco mesmo, porque na prática a gente estava não só fazendo uma nova ferramenta, mas trazendo um método de uma outra indústria para a construção civil
E a gente, eu acho que para agregar as duas coisas, assim, dos visionários, a gente brinca que o nosso time aqui com mais de 100 pessoas, nós somos os visionários, mas a gente é muito atraído e conectado com os nossos clientes. Então hoje a Prevision tem uns 8 mil usuários na plataforma, a gente tem uma plataforma de ideias aberta, totalmente democrática, em que a gente faz com que isso expanda, né? Esse movimento, essa vontade de fazer diferente expanda, ela seja feita de forma transparente. Então, um dos nossos valores é ser inconformado, e isso é muito forte lá dentro. Chega em alguns momentos até a incomodar, né? Porque a mudança mexe em alguns fatores, mas eu não tenho a menor dúvida de que é um valor que fez a gente atrair as pessoas certas e se desenvolver na velocidade que a gente conseguiu. Então, vivendo a vida visionária é realmente uma forma de transcrever, né? Ou trazer aqui para a realidade, para nossa casa, o quão importante é estar sempre à frente, né, e provocar e transformar o mercado em função disso. Completamente imersa no mundo da construção civil, a Paula vestiu a liderança, assim como vestiu o capacete. Foi a campo, entendeu as demandas das equipes e, assim como a Chloe e a Bettina, utilizou bem seu maior trunfo, a competência. Foi uma escola muito legal para mim, assim, né? Numa obra tu tens muita gente envolvida, a gente depende de uma equipe muito grande, pessoas com conhecimentos e objetivos diferentes, né? Dificuldades técnicas, mas muito relacionais, assim. E eu lembro o quanto aquilo me fez mais forte, assim. Eu sei que as pessoas me viam de uma outra forma lá dentro, mas a minha linha de desenvolvimento sempre foi muito forte o estudo e a competência. Eu acho que eu sempre busquei um pouco mais em função disso, né? Então, o meu conhecimento e a forma técnica de lidar me fez, eu acho que, quebrar algumas barreiras nesse momento. Isso foi uma grande escola, porque acaba que uma obra, a gente tem muito problema para resolver, a gente tem muita gente para engajar, a gente tem coisas importantes para edificar, né? Na maneira literal de trazer. E essa mentalidade me fez com que, acho que mais do que isso, como são pessoas muito diferentes, com níveis de conhecimento diferentes, de educação e tal, né? Eu lidava com o dono do fundo imobiliário, eu lidava com o servente de obra e cada um tinha sua importância no processo. E a minha educação já foi essa, mas aquilo consolidou para mim o quanto que, na minha visão, todas as pessoas são iguais. E elas estão ali em posições e propósitos diferentes. E isso incorporou muito em mim, assim. Então, apesar da jornada, lógico, de vez em quando ter algumas dificuldades, eu nunca sentei numa mesa, e já tive diversas mesas com 10x homens, e olhava e pensava, nossa, eu aqui, a única mulher agindo diferente. Não estou diminuindo isso, porque é um assunto que é difícil, a gente precisa, estamos aqui para trabalhar. Mas eu acho que o se auto-reconhecer, se colocar numa posição de segurança, tendo estudado para aquilo, né? Eu acho que isso tira muitas barreiras da frente. Tive sim barreiras, eu acho que foi um desafio lembrar sempre o quão importante era cuidar e valorizar o meu trabalho, a minha posição, mas eu vejo que a gente tem um cuidado. Eu acho que quando a mulher faz, ela faz muito bem feito, ela faz com um propósito diferente, e acho que isso impactou de verdade nos nossos números, assim. Para ela, a humanização do trabalho como empreendedora casa e muito bem com o seu perfil de mulher, gerando uma maior conexão com o seu time. Prova disso são os diversos reconhecimentos da empresa como um ótimo lugar para se trabalhar. A gente já teve situações difíceis dentro da empresa e eu lembro que, apesar de ter sido difícil, assim, para mim foi muito fácil decidir, né? Uma pessoa do próprio time recebeu um tipo de desrespeito e isso para mim é um gatilho automático de mudança. Então, às vezes eu paro para pensar e falo, poxa, é uma empresa de tecnologia, a CEO é mulher e ainda assim a gente tem dificuldades, né? Então, é uma realidade fora. Nesse fato, inclusive, a gente fez um momento de reunião, eu fico arrepiada de lembrar, e algumas meninas choraram, assim, por dizer, nossa, eu não acredito que realmente aqui as coisas são levadas a sério e que eu sou respeitada de verdade. Mesmo assim, ela ressalta que o desafio permanece, principalmente pela necessidade de, assim como diz o ditado, não se perder no personagem. Às vezes os desafios estão um pouco no respeito mesmo, assim, sabe? Aos limites que se dá e é muito importante entender os espaços, né? Porque tem muita mulher que, quando entra no meio profissional, ela endurece demais, porque ela não pode ser ela mesma
E aí acaba que tudo trava, né? Quando eu não consigo ser quem eu sou, fica tudo mais difícil. Quando ela tá olhando para aquilo como um desafio, assim. E eu sou naturalmente mais simpática. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosto, né, de interagir, de olhar para as pessoas, de conhecer os fatos das empresas. E isso eu acho que é um desafio para muita mulher, assim, né? Entender como eu me posiciono. Eu acho que até o outro lado, assim, até mais na minha vida pessoal, isso foi interessante conectar, porque eu tinha essa relação e eu sabia, modéstia à parte, lidar com os homens, mas como que eu não ia me tornando tão rígida a ponto de não ser mais a mesma pessoa que eu era, né? Então, acho que teve um equilíbrio, existe um momento de maturidade da mulher, assim, eu acho que quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, que eu lidava mais na construção e tal, diretamente eu fui enrijecendo, assim, porque acaba que eram momentos muito masculinos e, imagina, né, não poderia ser eu mesma. Mas eu acho que até essa migração para a tecnologia me deu uma liberdade para conseguir atuar de uma forma mais humana mesmo, de conexão. Então, né, sumarizando, assim, sim, tive desafios. Eu acho que os desafios eram muito mais de como eu me posiciono sem mudar as minhas características, né, podendo ser eu mesma, mantendo uma distância de respeito entre homem e mulher. No fim, são 3 trajetórias realmente diferentes, mas similares, que se entrelaçam seguidas vezes e que encontram na força da mulher motivos para seguir em frente, de cabeça erguida, e resultados positivos. Como boas otimistas que são, elas seguem olhando para o futuro com um sorriso no rosto. É lógico que a gente tem que absorver as coisas que não são tão boas assim, mas eu vejo o cenário como cada vez mais positivo, assim, comparando com como eu vivia lá atrás e como se vive hoje, né? Hoje na Prevision, mais de 50% do time é feminino, mais de 50% das lideranças são femininas também, né? Então, na diretoria somos 2 diretoras de 4. Quando a gente fala das gerências, a gente tem mais gerente mulher do que homem. Você precisa se sentir bem, né? Eu não estou dizendo que não vão acontecer situações, mas você precisa se posicionar, botar o pé na porta, mostrar qual é o seu limite, falar com a sua liderança, ir atrás do desenvolvimento e do respeito. Eu acho que a minha mensagem é: existem empresas em que isso é muito levado a sério, e se você tenta na sua e as coisas não acontecem, eu acho que você pode buscar um norte diferente, né, e ajudar a promover isso com empresas que realmente se importam com o assunto. Eu acho que toda mulher passa um pouco pela síndrome da impostora, né? Eu acho que a gente sempre acha que a gente não está pronta o suficiente, ou que a gente tem que mostrar muito mais e fazer muito mais esforço, né? Então a gente introjetou isso em gerações, eu espero que as próximas não tenham mais isso, mas em algum momento sempre você acha que você não é capaz. Infelizmente é o que eu vejo acontecer no mercado de trabalho, conversando com outras mulheres. Existe hoje uma consciência coletiva maior dessa situação, né? É um assunto que já é mais falado. Existem consultorias, existem mentores, coaches que tentam mostrar para mulheres até literatura sobre o assunto, né? Quando a gente implantou o programa de diversidade e inclusão lá na Celesc, isso também era uma característica que se via entre as mulheres, né? O quanto elas não se candidatavam a posições de liderança por não se acharem capazes, né? Então, existe a possibilidade de, nas empresas, você criar programas de formação, programas focados na liderança feminina, tentando romper essas características ou essas síndromes, né, de autossabotagem, de síndrome de impostora, que a mulher acaba introjetando nela. A cada programa, além de conhecer iniciativas que impulsionam o empreendedorismo feminino em Santa Catarina, você ainda sai mais forte para construir a sua própria história. Se quiser saber mais como conviver com essas mulheres, aponta o celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. E aí você vai conhecer toda a programação do Sebrae delas para conseguir também entrar nesse circuito. A gente se vê no próximo programa. Tchau!